Vamos hoje entrar junto com a Igreja Católica para podermos descobrir quem será o novo Papa. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Conclave lançou nos cinemas em 2024 e vai nos levar à seguinte situação: nós iremos acompanhar no Vaticano que o Papa acabou falecendo. E então juntam-se todos os cardeais para descobrir quem seria eleito o novo Papa. Porém, segredos obscuros começam a aparecer e a situação vai ficando um pouco tensa e tenebrosa demais entre os cardeais. Gente, basicamente, eu, com toda a sinceridade do mundo, quando você escuta esse tipo de descrição sobre Conclave, você já entende. Nossa, vai ser um filme de mistério e assassinato, certeza. E é isso que nos dá a entender. Nós vamos acompanhar, sim, justamente. A questão é, o atual Papa faleceu, sim, é o que nós estamos passando pela mesma situação de agora, e precisam agora escolher um novo Papa. Só que certas situações começam a aparecer, certos segredos começam a surgir, que começa a colocar em questão aqueles que estavam sendo cotados, estavam sendo mais queridos e poderiam se tornar Papa. Gente, é isso basicamente o filme de Conclave. Então, a ideia é que nós vamos acompanhar a história inteira, toda aquela situação de como nós teremos uma ideia de como é a seleção de um novo Papa. Não, gente, eu não estou falando sobre esse filme por causa do que aconteceu. Só coincidentemente eu assisti o filme justamente nessa mesma época. E é interessante, eu vou ser sincera, o filme em si não é ruim, mas vamos por partes. Nós começamos a acompanhar, como eu disse, a questão de que, sim, o Papa faleceu. Ok, vamos começar a reunir todos os cardeais para que então comece o conclave. Aquela questão de que quem será eleito o novo Papa. A questão, a princípio, as pessoas começam a surgir com cada cardeal, é aquele grupinho, nós já vemos no filme que existe sim aquele grupinho, aquela questão dos queridinhos entre eles e aquela questão de que, meu Deus, quem será o eleito? Nossa, nós não podemos deixar que este seja eleito, porque senão toda a luta que o Papa anterior fez pode acabar indo pelo ralo. Não, mas esse também não dá, porque existem questões, existe a questão da cor dele, existe a questão da onde ele vem, então a gente começa a enxergar isso nesse filme. Então, basicamente, nada mais é do que política, gente. É interessante nesse sentido, eu vou ser sincera, eu falei pra minha mãe, o desenvolvimento daquela questão de que, basicamente, é politicagem. Político, vamos fazer a nossa eleição, vamos convencer os outros a votar em mim. Não, nós temos um grupo, nós precisamos nos manter unidos para derrubar aqueles que não são realmente a favor do que nós pensamos. Entende? Então nós temos toda essa questão em que nós vemos um grupo de cardeais unidos para questionar quem seria a melhor opção. E vai naquela conversa vai, conversa vem, até chegarem que nós vemos que o melhor a ser selecionado seria o cardeal Bellini. Ele diz no começo que não tem interesse, blá blá blá, mas na verdade com o tempo a gente vai vendo no filme que não é exatamente isso. Tudo estava já preparado para os cardeais começarem essa questão, se fecharem, porque enquanto não existe um novo Papa, eles não saem de lá. Isso mostra no filme, eles ficam todo dia fechados lá, votando, eu quero esse, eu quero aquele, até chegarem finalmente a uma decisão. Eles estavam lá quando de repente surge um novo cardeal. Ninguém sabia da existência dele, ninguém ouviu falar dele antes porque ele nunca tinha surgido em outras reuniões, e começa então a partir daí toda aquela questão do burburinho. Quem realmente é esse novo cardeal? Da onde ele surgiu? Será que a nomeação dele realmente é verdadeira? Será que o antigo Papa realmente
realmente nomeou ele como sendo um cardeal ou não, isso tudo é uma grande mentira. Então aí que começa toda essa questão de vamos começar segredos e uns desconfiando do outro. Quem estava encarregado de toda essa questão de guiar, vamos dizer assim, esse conclave, era o cardeal Lawrence. Na verdade, nós começamos a ver no filme que ele já queria há muito tempo deixar de ser um cardeal. Porém, o antigo papa não aceitou a carta dele de ele querer sair. Então é ele que vai comandar o conclave, o melhor jeito de se dizer, gente. Eu não tenho, acho que, uma palavra melhor para se definir isso. E começa cada um a escolher o seu candidato. Para se eleger o novo papa, tem que ter 72 votos o vencedor. 72 votos dos 100 e poucos cardeais que estão lá. Então, o primeiro dia é basicamente aquela questão. Vamos analisar quem serão os candidatos. E começam a se surgir candidatos. Então, começam-se a ter uma ideia de quem seriam os favoritos. Um deles é o Bellini, daí nós temos o Tedesco, que é um outro que eles literalmente não querem que vença, porque senão ele vai derrubar tudo que o antigo papa havia lutado para se ter uma igualdade maior. Temos aí também a questão do Vincent, que acabou surgindo no final, e a história dele, que ele, na verdade, ele trabalha lá na parte do lado dos muçulmanos, então é uma coisa bem perigosa. E por fim nós temos o Lawrence. Quando se soube, né, dessa questão de que o Lawrence também estava como um suposto candidato a ser papa, começou a coisa ainda a desandar mais. Porque, basicamente, o Bellini entendia que o Lawrence iria votar nele e que ele não ganharia nenhum voto, e surgiu-se que as pessoas estavam querendo o Lawrence como papa. O Lawrence não queria ser papa. Então começa toda aquela questão. Surge o segundo dia e, mais uma vez, existe um dos candidatos que é o que mais está tendo pontuação, mas tá tendo voto, tudo, até de repente surgir, então, eu não lembro o nome desse personagem, tá, gente? Peço mil desculpas por isso, mas até surge, então, uma questão, um segredo dele, de há muitos anos atrás, que acaba derrubando toda a questão da popularidade dele. Então ele começa a perder votos, e esse Tedesco começa a ganhar. Aí nós temos mais um, que eu acho que é Joseph, posso estar errado se eu falei o nome do personagem errado, que foi o último cardeal que falou com o Papa. E ele que começa a ganhar mais votos, e novamente o Lawrence começa a crescer a votação, a pontuação dele para ser Papa. Então, cada dia que vai passando, a situação vai piorando, até novamente surgir mais segredos obscuros de um outro candidato, que é o cardeal que havia falado por último com o Papa. Surgem-se questões que começam a colocar em dúvida se ele seria uma boa pessoa para se tornar Papa. Então, gente, quando vocês assistem esse filme Conclave, vocês entendem que basicamente o que está acontecendo lá é politicagem. É toda vez uma pessoa fazendo mais política, ai, blá blá blá, não, vote em mim, vai me dar teu voto, blá. É basicamente isso. Sinceramente, eu não sei se o que o filme conta tá 100% correto com tudo que acontece, tá? Eu não tenho um conhecimento, nossa, gigantesco sobre isso. Eu sei que realmente eles se juntam, ficam lá fazendo aquele conclave até literalmente se chegar a uma pontuação daquele determinado candidato atingir uma quantidade de pontuação de votos, e então é eleito o novo Papa. Quando é eleito o novo Papa, lá então acendem, uma fumaça branca sai pela chaminé. Enquanto não é eleito o novo Papa, a fumaça preta continua a ser solta. Só que assim, existem pontos que literalmente é um tanto questionável, eu não vou negar, que é a questão de todo aquele surgimento de segredos que vão aparecendo cada vez mais, e o cardeal Lawrence tentando a todo instante
realmente impedir isso? Até em certos momentos você se questiona se ele realmente não quer ser papa. E as pessoas começam a duvidar do conclave isso. Ninguém mais confia em ninguém. Então é isso que nos é apresentado. Como eu disse, vou repetir. Se é assim ou não, eu não sei, tá? Como também, gente, eu não estou falando desse filme por causa do que aconteceu, que a gente tá passando com a questão do Papa que faleceu agora, do Papa Francisco que faleceu, tá? É só uma questão de que foi uma coincidência. Em questão, se analisando, ele tem uma ideia bacana, o filme, eu não vou negar, gente. Ele traz uma ideia de como melhor, vamos assim dizer, entre aspas, melhor funciona lá dentro, o que realmente acontece, nos apresenta de um modo um pouco mais claro, como eu disse, não sei se é tudo fiel mesmo, mas ter uma ideia mais clara de como se é uma seleção para um novo Papa. Porém, vamos à questão. Sinceramente, gente, o enredo é o que eu falei pra vocês. O Papa acabou falecendo, juntam-se todos os cardeais para se decidir quem será o novo Papa, mas de repente começam a surgir segredos obscuros. Sinceramente, na minha cabeça, o que esse filme estava nos dando? Cara, vai ter um assassinato. Alguém assassinou o Papa. É isso que dá o enredo desse filme. Quando eu vi aquilo, deu sério que é isso? E literalmente o final do filme é muito ruim. Perdão, mas se analisando de 0 a 5, um 3,5 tá mais do que suficiente pra esse filme, porque primeiro, eu jurava que seria meio que uma ideia de suspense com assassinato. Não é, mas é interessante porque dá uma ideia mais clara sobre tudo que acontece. E o final é muito decepcionante, gente. Vou ser sincera, eu literalmente esperava mais de tudo. Acontece tanta coisa, tanta reviravolta que você fica, tá, é esse o final? É sério? Meu, perdi 2 horas do filme pra ter esse tipo de final? Então, como eu disse, de 0 a 5, realmente a minha avaliação para Conclave é 3,5. Se você ainda não assistiu, quiser dar uma chance, não tô falando pra questão de ir em questão de religiosa, tudo, pra convencer, não, é só pra aquela questão, pra conhecer e tudo, fiquei curioso, Nathalie, tá no catálogo da Amazon e tirem a conclusão de vocês, gente, é o que eu posso dizer. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Conclave, o que você achou? Você esperava que o filme fosse desse jeito? Ou, não, Nathalie, eu literalmente também esperava que tivesse um assassinato e tudo mais. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!